Muito bom dia a todos, bom domingo. Aqui é o Alex Ribeiro da Ordem Sinárica Brasil. Nós vamos falar um pouco de um assunto muito intrincado, confuso muitas vezes, para propriamente entender, que é até onde intervém em sua limítrofe posição os pensamentos e é isso que é dito de emoção ou emoções. Eu tive uma experiência muito interessante com um ser que eu vou chamar de luz, no sentido de esclarecimento, para não usar bordões como mestre, ascensionado, iluminado. Iluminado porque é esclarecido. E esses seres mais adiantados, que trabalharam muito mais que nós, em suas vidas físicas mesmo, conseguiram uma alforria de entendimento que a gente às vezes passa vidas e não alcança. Então eles estão aí mesmo, né, próximo de nós, nisso que chamamos extrafisicalidade. Não sei se esse é um termo adequado, porque na verdade tudo tem a sua substância. Esse ser apareceu na minha janela como um feixe de luz. Eu estava lúcido, fora do corpo, e logo evidenciei que aquilo deveria ser investigado. Eu logo direciono a minha atenção e minha palavra mental, de acordo com aquele mestre, do que eu via, e evoquei cada vez mais próximo a sua presença. E ele se cristalizou como um ser humano, vestido ou trajado de puro branco. Ele me traz um livro e ele me interroga: você tem muitas perguntas, você quer sabê-las mesmo? E eu, ainda muito desconfiado, porque é típico da mente medir, eu queria saber se estava diante realmente de um ser de estirpe, de que realmente pudesse me agregar algo claro e verdadeiro. Eu professo algumas palavras sagradas, o tetagrama, e eu vejo que aquele ser não se afasta, não se repele e permanece ali. Sorri para mim e me mostra um livro. O livro tem como título Haikari. Haikari é como se podemos traduzir como caminho do sol. Hai como sol e Kar, que vem dos Cários, né, aqueles caminhantes, as molas de evolução. Só que os Cários são descendentes de Noé. Esse ser me mostra, folhando aquele livro, um capítulo em especial que é assim: eram os deuses ancestrais. Como os Cários não poderiam dar conta de toda a evolução, eu vou explicar por que tinha no livro, apesar de que eu estou trazendo desse livro, são fragmentos. E no final vocês vão entender do porquê que a mente e a emoção não podem curar depois que elas entram em ação e o que essas são. Ali dizia que teve sim, como é dito na teoria dos deuses astronautas, alguns seres já resolvidos, não é ascendidos, é resolvidos. Porque ascendidos eles não estariam nem como uma forma humana para poder entrar no ciclo do formato humano, para poder intervir. Estariam muito distante em frequência. Eles tinham roupas de astronauta, foi o que a gente plagiou deles, né, ficou como memória, e eles se integraram aos reinos. Ao entrar dentro da atmosfera da Terra, né, se ligar a ela, interagir com ela, eles passaram pelo fenômeno que a gente passa, que é da mortalidade. E na mortalidade, seus átomos se envolveram com a matéria física, dando mais consciência a esse planeta. E a gente, através do alimento e do prana da própria atmosfera,
passando para a atmosfera, a gente respira átomos desses seres. Como dizia Adhemar Ramos, nós somos mentalmente e emocionalmente restos desde o porco até o mestre mais iluminado, o mais genial deles. Então somos uma mistura de gênios e bestas. Então isso está integrado em nós hoje, por isso que a gente consegue ter acesso, porque tem que ter afinidades de onda frequenciais, vamos dizer assim, né? Isso tudo é ciência, é um tipo de ciência que ainda vai ser acadêmica, vai ser cadeira nas faculdades físicas, se ainda existir o físico, que está aos poucos com essa transição planetária penetrando numa compreensão e não numa constituição de quinta dimensão, porque hoje a gente começa a pensar nessas coisas. Isso já é uma prova da transição quintenária. Então ali ele explicava, ele folheando o livro, ele me explicava: você vai entender a questão que você dormiu à noite, querendo saber, e eu vou tentar te ajudar. Você queria saber se o pensamento pode modificar a matéria, se a emoção também o pode. Veja, você está vendo esse livro, você está lendo partes desse livro, você pode ler todo. Vou lhe fazer uma pergunta: você consegue levar esse livro para a sua fisicalidade quando você despertar no leito? E eu, surpreso, o corroboro. Exatamente, eu não vou conseguir levar esse conhecimento todo, esse livro plasmado, cristalizado na fisicalidade, como muitos. Por exemplo, há décadas atrás eu tive acesso a um livro de Duarte chamado O Ontólogo, que é a origem de todos os seres. O que eu pude fazer é folheá-lo, e na extrafisicalidade você não corre os olhos, as letras correm diante de seus olhos, algo surreal, para a nossa compreensão de vigília cerebral. Beirando muito aquele fantástico lúdico do Harry Potter, da história, né, infantil, que é retratada no cinema. Então eu leio a origem de alguns seres mais importantes, que é esses mais domésticos, que acredito que é o que mais nos interessa. E li também sobre alguns seres selvagens, qual é a origem, inclusive a origem do homem. Quando eu chego aqui, eu acordo, num simples mexer do corpo físico, eu perco a memória integral e faço um livro fragmentado. Inclusive está publicado no Clube dos Autores e AG Book, na internet. Então aquele livro não é meu, não é de minha autoria e está ali fragmentado. Por quê? Eu não consegui trazer. A gente recebe o objeto, né, com a constituição substancial daquele plano, e no entrar no corpo aquilo se desfragmenta ou cai por terra e você não consegue trazer. Então o que você traz que pode fazer a linkagem com o profundo conhecimento do que realmente é o pensamento, como ele age e até onde ele vai na sua limitância. E a emoção também. Não há como uma frequência entrar na outra agora, porque nós não estamos vivenciando todos somos um, nós estamos vivenciando cada um por si. E estou falando também de planos, corpos, chakras, né, centros de energia e seres. Então não há como um entrar no espaço do outro, porque está a consciência universal se adaptando e aprendendo com ela mesma, com a sua criação, é o Criador aprendendo com a criação, está fragmentada e não pode se mexer nisso agora. Então eu não consigo trazer. Perdão. Mas eu consigo trazer fragmentos. E o que é o conhecimento, o que é o pensamento, o que é a emoção? E inclusive a consciência, que pode inclusive nos ser mais preparado, produzir um incômodo íntimo, um mal-estar, um preço, a hoste do ofício. Porque tudo é radiação. Quando a gente fala de coisas abstratas como um pensamento, apesar de você pensar, o sentimento, a emoção, apesar de você sentir, a consciência, apesar de você intuir, inclusive a energia solar, são radiações. São, vamos dizer,
vibração da onda e ela arrasta resíduos. E isso impacta as matérias que não estão na mesma frequência. Então, um pensamento, para ele, por exemplo, curar, é impossível. Por exemplo, se você hoje está sofrendo de calvície, alopécia ou envelhecimento precoce, está no 7º setênio, já está se sentindo decrépito, sem energia, e isso as marcas de expressão na pele já evidenciam, o que você poderia ter feito? A causa foi a radiação mental e emocional, de estresse habitual. Todos os dias você acumulou. Depois disso, entrar como radiação entre frestas atômicas, tem que entender essa ciência oculta, ela entra e imprime a sua ação na fisicalidade, a última das matérias. Não há como retroceder. É como dizia o meu instrutor de gnose, seu Valmor Fonseca, já desencarnado. Alguém na plateia, né, enquanto estava cursando, né, a sua explicação, aponta para ele, um senhor já de idade, e diz: seu Valmor, sabia que dá para resolver a calvície apenas com mentalizações, meditações? Seu Valmor rechaça aquilo e diz: em mim não. Em mim eu posso fazer o que eu quiser dentro do estado meditativo, dentro do estado mental e emocional, não vai reverter, porque eu já deixei acontecer. A pessoa ficou atônita, né, boquiaberta. Mas como? Se é dito que a meditação é a resolução para tudo. Ele disse: depois da ação, só a própria matéria pode resolver. Aí você vai usar métodos materiais, que nós vamos chamar de alopatia, nós vamos chamar de tratamento médico. Então, como um livro não pode vir todo, um conhecimento não pode vir todo, o pensamento também se fragmenta e dá a sua ação. Só que o que vem mais abrangentemente do pensamento e da emoção para a fisicalidade é aquilo que é afim com ela, a parte mais densa. É como eu ler o livro e eu pego as partes mais resumidas, mais densas, aquelas que estão na minha linguagem, e eu trago como memória. O pensamento e a emoção é a mesma história. Então, depois que aconteceu, não adianta chorar leite de vaca morta, como diz o dito popular. Isso é vero. Mas o que eu poderia ter feito com o pensamento e com a emoção antes de agravar meu físico? É impedi-lo de acontecer. Ou simplesmente aceitá-lo de forma pacífica. Estou sentindo, estou pensando, mas não vou deixar isso se materializar como ação. Então, pensamento e emoção só podem curar como método preventivo, e nunca emergencial. Depois que aconteceu, não há como reverter. Para reverter algo num plano, você só pode resolver com o corpo do plano. Agora entra em ação o próprio corpo de ação, que deverá corresponder àquilo, aquele acréscimo, descréscimo, aquela subtração ou adição do que já veio por acontecer. Então não adianta ficarmos aqui falando que tudo é mental para até onde o mental vai. Quando chega no cérebro, 90% da explicação mental ou da substanciação mental é perdida. É assim como a emoção. Então imagina, se vem fragmento, já te faz mal, você imagina se viesse todos os pensamentos, por exemplo, negativos,
ser decodificados pelo seu cérebro. Seu cérebro explodiria automaticamente. E se todas as emoções somatizassem em seu corpo, não existiria corpo para senti-lo. Você definharia automaticamente. E isso já acontece, né, já ocorre, né, muito drasticamente com os fragmentos. Volto a citar os livros, volto a citar o que a gente ouve, da própria boca dos mestres, de boca a ouvido. Ouvido quais? Ouvidos concessionais, lá fora. Fora do filtro do corpo. A gente não consegue trazer tudo. Então se a mente tiver uma solução linkada já com a consciência, e ela não consegue trazer a solução, porque a sua radiação inferior a já fez sua ação, a emoção também, você imagina se um conhecimento, a consciência consegue entrar toda. Você explodiria de consciência, de lucidez. E você não suportaria viver aqui num plano que é exatamente como acontece com o animal da praia, a ostra. O que acontece com a ostra? Pela ostra se encapsular, aquela pressão dela se fechar nela mesma, em seu casco, é que produz a pérola. É uma pressão tão grande num grão de areia, dela mesmo sobre aquela, que a areia sólida, aquele grão sólido, se fragmenta, se sutiliza e se transforma depois num resultado que, ao solidificar de novo, se transforma na pérola. É isso que está acontecendo com o nosso ponto bindu. Ele está sob pressão para evoluir junto com a matéria. Ele já era luz, mas essa luz tem que ser intensificada. Porque no começo, onde foi feita as mônadas, ainda não existia luz. Faça-se a luz. Isso convida a dizer e provar que a luz não estava feita. No início era o verbo e não a luz. Então era apenas vibração sem radiação. Então estamos aqui confinados dentro do nosso coração, o que é nós mesmos, que não é o ego. O que é o ego? O ego, pela lei da atração desse átomo primordial, atraiu átomos inferiores em consciência a ele, que são os nossos átomos do corpo. Mesmo assim, há um grau de consciência, mas eles não dão cabo de tudo. E um átomo principal encapsulado dentro do coração, ele não consegue se expressar. A matéria cobre, carbono, ela escurece, ela deixa a luz primordial em meio tom para que podemos enxergar, porque muita luz nos olhos, e olhos eu estou falando de olhos de vida, de visão de vida, ofusca. Então estamos aqui em meio tom para entender cada coisa em suas partes, já que se desfragmentou. Então, o pensamento, ele não consegue fazer a sua parte de reverter a sua própria ação depois que a ação foi consolidada, é a emoção também. O que dá para fazer agora é aceitar o que já foi feito. E você tentará todos os tipos de métodos mentais e emocionais e ela vai oscilar. Porque 90% da ação disso é filtrado pelo cérebro. Que o cérebro é o regulador. Porque senão você estaria vendo coisas intraduzíveis para essa matéria o tempo todo. Temos no corpo, por exemplo, a DMT, que é a tinta que pinta nos neurônios, vamos dizer assim, figuradamente, tudo que venha que não pertença à compreensão desse plano visível. Mas há um inibidor, que é a monoamina, para que você consiga pensar sobre esse plano aqui e poder vivê-lo. Senão você estaria vivendo muitos mundos ao mesmo tempo e não entendendo nenhum. Paz reverencial a todos. Mais uma observação. A mente não consegue fazer tudo, como, por exemplo, com o cérebro você não consegue mover
pelo fenômeno da telecinésia, que já foi desmascarada como fraude, qualquer objeto físico. Então imagina, o seu cérebro é físico e ele não consegue mover as coisas, então ele não conseguiria também fazer uma cura enfática. O que ele pode fazer é dar comando neuronal através do sistema nervoso central para o baço produzir suas células de defesa. É o máximo que poderia fazer, porque já foi feito. Então agora, depois da guerra declarada, só o que cabe é aliciar os soldados do corpo a ir batalhar. A guerra seria inevitável para a paz. Qual paz? Que seria a saúde, o bem-estar corpóreo. Por quê? No cérebro, se ele pudesse resolver alguma coisa apenas com um conselho, com isso que se chama terapia, um conselho médico, ou um milagre, uma simpatia, qualquer método artificial, ele teria que pegar dele mesmo as suas ondas cerebrais e esterilizar na mesma potência, como por exemplo você parte uma taça encontrando a vibração, a nota daquela taça. Ele só conseguiria reverter se a sua potência fosse igual à fonte que emanou para esse cérebro, irradiou para esse cérebro a informação. Só que o cérebro, ele não consegue produzir ondas, são muito fracas, muito frágeis, tênues, que não passa de alguns centímetros, e às vezes até milímetros do crânio. É possível, por exemplo, cientistas alemães conseguem fazer um experimento em que alguém consegue mexer esferas metálicas com eletrodos no cérebro, mas são eletrodos que potencializam aquela bateria energética do cérebro que filtra pensamentos e emoções. Então você não consegue diretamente atingir a matéria com aquilo que não é matéria. E isso a gente, não aceita, porque o ego não aceita não ter o controle. Porque o ego está desfragmentado em 4 coisas: mente, emoção, vitalidade e ação. Paz reverencial a todos.